Fala, minha galera de olho no lucro, como vocês estão? Dólar era 7, diziam os especialistas. Está em R$ 5. Será que tem mais espaço para cair? É o tema do vídeo de hoje. Nós iremos fazer um panorama de tudo que está acontecendo no mercado financeiro, onde que o dólar pode chegar, mesmo com eleições, guerra no Oriente Médio, inflação mundial, onde que nós podemos fazer uma alocação de capital com diversas coisas disparando e o principal de tudo. Ao final do vídeo eu vou colocar aqui a minha visão, não é recomendação, aonde que eu acho que o dólar faz a próxima parada de queda. É isso mesmo, eu acredito, eu, Ricardo, acredito que o dólar continuará caindo e eu tenho até ali um preço que analiso eu que pode ser uma próxima parada para o dólar nos próximos dias ou até mesmo meses. Mas antes de nós abordarmos todos esses temas, gostaria que você se inscrevesse no canal de Olho no Lucro. É um canal que tem com total intuito estimular você, investidor médio, a continuar na luta pelo crescimento do seu patrimônio e viver de renda. Começamos o canal aqui montando uma carteira de investimento para minha filha. Você que está chegando agora e não sabe, temos aqui no canal uma playlist com já 6 vídeos onde eu estou investindo uma carteira pública para minha filha de 9 anos de idade, todos os meses, investimento real, dinheiro real, para que ela venha se aposentar aos 18 anos de idade. Essa é a meta mesmo. Em 10 anos eu quero aposentar minha filha apenas com os investimentos. Eu quero provar para você e eu quero te encorajar também a fazer a mesma coisa. Para você, pro seu filho, para sua filha, pro seu esposo, sua esposa, namorado, namorada, não importa para quem seja. Comece a investir desde já, não perca tempo, porque o tempo é o seu maior aliado e é o seu maior ativo que você pode administrar. Então, já se inscreve no canal para você acompanhar aqui os nossos investimentos mensais, tudo que eu falo também de mercado. Não estou te vendendo nenhum curso, mentoria, não tem grupo de nada. Aqui é para a gente falar de mercado de maneira descomplicada e sem nenhum peso de você que comprar nada. Você vai aprender aqui de maneira gratuita, você só precisa pagar a sua internet aí para você ter sempre o acesso ao YouTube e me assistir. Me siga também no Instagram, aqui na descrição do vídeo tem o nosso Instagram, lá também eu coloco direto caixinhas de pergunta, inclusive saiu a ideia do vídeo de hoje de uma caixinha de pergunta, lá eu coloco também todas as atualizações do mercado financeiro para você estar antenado por dentro, sem precisar ali ficar fazendo diversas procuras. Ali eu já vou colocar para você tudo mastigadinho, tudo de maneira cronológica e importante do que está acontecendo no mercado financeiro, na economia mundial, brasileira e etc. Se inscreveu no canal? Curta já esse vídeo, compartilhe com um amigo, comente também ao final do vídeo o que você aprendeu, aquilo que você concorda, o que você não concorda também, pode colocar no vídeo, nos comentários. O importante é nós interagirmos e fazermos com que essa comunidade aqui de Olho no Lucro ela cresça ainda mais. Vamos para o nosso vídeo. Queremos entender por que o dólar não para de cair, sendo que nós estamos no ano eleitoral e há uma guerra no mundo. Pois bem, essa dúvida tem surgido, veio na caixinha de pergunta, respondi e também um amigo meu fez a seguinte pergunta para mim. Eu vou até pegar meu celular para eu não errar a maneira que ele perguntou sobre a questão do dólar. Ele fez a seguinte pergunta para mim. E esse dólar, aproveito ou espero cair uns centavos? E aí eu já fiz a seguinte resposta para ele. Já era para estar comprando. Por quê? No começo do ano, até mesmo do ano passado, nem no começo do ano, no ano passado, especialistas do mercado colocavam o dólar a R$7. O dólar é 6, 6,50, é 7 e etc. Porém, eu já acompanhando alguns outros analistas, participo de uma comunidade também de investimento avançada, já mais especializada, falava, o dólar é queda, o dólar é para baixo, o dólar não vai a 7, o dólar é na casa dos 5,50, é 5. Enfim, o dólar hoje está na casa dos R$5. Pois bem, o que está acontecendo? A gente tem no cenário interno aí um ano eleitoral, ok? E normalmente, ano eleitoral, esse bizu que acontece, de quem é que vai assumir o poder, ele faz com que o investidor, tanto local como o estrangeiro, o local ele quer uma proteção,
Então ele começa a fazer um desinvestimento no nosso mercado e vai procurar um lugar mais seguro para investir, por exemplo, Estados Unidos, investir fora. E o investidor estrangeiro, ele também olha e fala, opa, tem uma incerteza naquele país, é o Brasilzão que está sempre na incerteza, eu vou começar ali a retirar meu dólar e vou colocar meu dinheiro em outro país emergente, por exemplo, uma outra economia, na Argentina, que teve uma recuperação, enfim, outra economia. Porém, o que está acontecendo é que no mundo há uma incerteza também. Estamos vendo um momento que não é só no Brasil que tem incerteza no mundo inteiro. E essa incerteza no mundo inteiro faz com que o investidor ele procure um lugar que está mais barato. E para o lugar ser mais barato, ele vai procurar um lugar que tem boas empresas, Brasil tem. Resiliência de mercado, Brasil tem. Potencial de crescimento, Brasil tem. Empresas pagadoras de dividendos, Brasil tem. Empresas que são pioneiras do mercado e o Brasil tem. Ou seja, o mercado olha o mundo todo, cenário de guerra, todas as incertezas. O Brasil é influenciado por conta da inflação? É influenciado por conta da inflação, mas também acaba tendo bom investimento, correto? No nosso mercado por conta da inflação, haja vista os tesouros IPCA mais muita coisa, não é verdade? Mais 7, mais 6,5. Então o Brasil também entrega investimento bom com toda essa questão da inflação. Petroleira, Petrobras, por exemplo, Prio, entre outras empresas, podendo se beneficiar com a questão da alta do petróleo, o Brasil tem. Então o Brasil ele acaba sendo para o investidor um bom lugar, um bom porto, um bom ambiente, por incrível que pareça, para aportes nesses momentos que você quer tomar risco, não é verdade? Você quer tomar um certo risco com uma certa segurança, uma certa tranquilidade. Apesar que é muito louco falar de Brasil e tranquilidade e segurança. Mas enfim, entenda da melhor maneira possível. E o estrangeiro tem feito isso. E o dólar tem subido muito porque nós temos tido uma alocação, eu vou dividir aqui minha tela com vocês, uma alocação enorme de estrangeiro no nosso mercado. Aqui eu estou no site Dados de Mercado e aqui ó, fluxo de investimento na B3. Aqui ele mostra o relatório de fluxo de investimento referente à movimentação de recursos financeiros realizados por diferentes tipos de investidores na Bolsa de Valores. E aqui a gente tem um gráfico de fluxo estrangeiro. Aqui em vermelho são as saídas, em azul são as entradas. E perceba que nós temos tido entradas aqui em 2026, ó. Em 2026 aqui, ó, vou deixar bem fechadinho, ó, 2026. Absurdas do gringo na nossa economia. Perceba aqui, ó, a gente consegue contar nos dedos em 2026 aqui, ó, quantas saídas tiveram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foram 12 retiradas e o restante somente entradas. E entradas pesadas com mais de 1 bi de capital. Olha aqui embaixo na lista, que interessante. Desde o começo do ano, ó, vou colocar aqui bem no começo da lista. Ó, primeira lista aqui, ó, dia 2, tá vendo? Dia 2 do 1. Olha o número, aqui a primeira coluna, ó, essa primeira coluna aqui, ó. Essa primeira coluna onde eu estou passando aqui o mouse, certo? O cursor é só estrangeiro. Olha o número de entrada, ó. Entrada, entrada, entrada. Quando você encontrar um menos, é retirada. Olha o número de entrada no país. Isso é fluxo estrangeiro. E aí, em fevereiro, e aí em março, que aí começou ali a questão de guerra, o número de entrada ficou mais pesado e maior. Na segunda coluna e terceira, é investimento local, institucional, que são os fundos de investimento, que aí você vai lá, Verde, Guepardo, todos esses fundos de investimento, e pessoa física, eu, você, comprando as nossas movimentações. Perceba que o movimento é inverso. Quando a gente vai aqui para o começo do ano, dá uma observada no que acontece na segunda coluna e na terceira coluna. A gente começa a olhar aqui, ó, menos, 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 menos. Olha o número de menos, a quantidade de menos que você vê na sua tela. Principalmente de institucional, que é que o investidor pedindo resgate, não é verdade? Pedindo resgate dos seus investimentos. Aqui nesse dia, ó, 2 bi de resgate de pessoa física, 3 bi de resgate de fundo. Então, assim, resgates absurdos. Ou seja, isso mostra que o brasileiro talvez está muito mais preocupado e olhando, vai ter eleição esse ano, eu tô meio assim, vou comprar IPCA mais 7, talvez, é o que tá todo mundo falando, né? Eu pelo menos falava, né? Todo mundo falava de IPCA mais 7, olha que curioso isso. Todo mundo falava de IPCA mais 7 tempos atrás, a bolsa ela explodiu. Vamos dar uma olhada no ano, só nesse ano, quanto que a bolsa subiu? Ó, Ibovespa, ano, um acumulado de 22%, certo? Se você tivesse começado a investir
Em janeiro até agora você tinha um acumulado de 22% de retorno em 3 meses e meio, correto? Sendo que, se a gente olhar aqui os títulos públicos, vamos colocar o IPCA lá, o tal do IPCA, os longos, o 2060 ó, com juros semestrais, 7,97, o 50, 7,84, o 45 com juros semestrais 7, o 40, 7,11. Se a gente colocar o famoso Renda Mais, vamos colocar aqui o Renda Mais, que é bastante conhecido da galera. O Renda Mais aqui, ó, 65, 6,74, o 60, 6,74. Ou seja, o rendimento, ele praticamente... Estava dividindo a tela com vocês ou não? Tava, né? Não? Vamos dividir aqui de novo? Eu acabei não dividindo. O Renda Mais estava falando sobre o IPCA. Ó, IPCA continua sendo mais 7, correto? IPCA continua sendo IPCA mais 7. Ele continua entregando a mesma rentabilidade. O que todos os especialistas falavam, aloque em IPCA mais 7, é o momento. E aí você, nesse ano, já teve uma rentabilidade de 22% em bolsa. Ficou comprando IPCA mais 7, perdeu 22% em bolsa. Isso explica talvez muito essa saída absurda. O pessoal comprando IPCA mais 7, perdeu 22%, sendo que ainda você tem a possibilidade de comprar aqui os famosos IPCA, que é a inflação, mais 7%. Olha que muito louco. Então a gente viu ali o estrangeiro, né? Vou voltar para minha tela dividida que é melhor para a gente trocar esse papo. O estrangeiro aqui, ó, primeira coluna, alocando fortemente e nós aqui, os brasileiros, vendendo fortemente. Ah, eu vou pegar o IPCA mais 7 porque é a oportunidade da década. Beleza. E Bovespa, como eu estou mostrando na tela, subiu 22% no ano. Correto? No ano. Vamos colocar aqui nos últimos 5 anos, o Ibovespa subiu 62%. Nos últimos 6 meses subiu 39%. Então, pegando do ano passado para cá, ele subiu 40%. E perceba que o IPCA ele continua praticamente na mesma taxa. Ou seja, lembra que eu falei? O que está acontecendo com o dólar está subindo, está caindo de preço? Fluxo estrangeiro, tem mais dólar entrando aqui na nossa economia. Ou seja, mais moeda circulando, o preço ele vai desvalorizar. O que está acontecendo com a nossa bolsa? Ela não para de subir mesmo em ano eleitoral, correto? Subiu aí no ano 22%. Explicado, o gringo está comprando bolsa, ela está barata. E aonde que eu faço minha alocação agora? Ainda temos, por exemplo, após 22% de alta, já no ano de Bovespa, temos ainda renda fixa pagando IPCA mais 7. Temos ainda o IFIX, vamos dar uma olhadinha no IFIX? Como é que foi o IFIX no ano? Que é o índice de fundos imobiliários. O IFIX no ano, 3% estacionado, ou seja, fundo imobiliário ainda muito parado, pagando rendimento todos os meses livre de imposto. Aí você me pergunta, Ricardo, ainda vale a pena investir no Ibov? Vale. Só que aqui, ó, vou usar uma ferramenta que eu gosto, que é o Profit, para te mostrar algumas coisas. O Ibovespa estava aqui, ó, era 6/1 de 2025, a 118%, 118 mil pontos. Você não comprou. Aí aqui tem outra marcação, 123, você não comprou. 132 você não comprou. 141 você não comprou. Aí ele explodiu. Aí ele voltou a 174, você não comprou. Agora ele está em 197 mil pontos. Eu tinha a última marcação de máxima dele era 193. Vou até renovar aqui, ó. A máxima agora é 197. Ricardo, dá para comprar? Dá para comprar. Só que você concorda comigo que, dividindo a tela, ó, o Ibov ele já subiu 22% no ano? 6 meses, 40%, que ele pode te entregar agora algumas correções na sua cara? E a pergunta é, você vai ter estômago para você aguentar alguma correção? Porque assim, eu tenho, por exemplo, alocação na minha carteira que eu comprei a R$4, está a 8. Se o mercado der alguma corrigida, não me importa, eu tô com uma mega rentabilidade, eu já dobrei meu investimento naquela ação. Por quê? Eu estava comprando desde o Ibovespa lá de baixo no 118. Você tem que pensar que a sua alocação sempre tem que ser inversa. Daqui a pouco eu vou falar do dólar, que é o tema, né? Se vai ter Disney, se o dólar vai continuar caindo. Mas eu estava comprando. Dá para comprar ainda? Dá, porque ainda tá barato. Tem ano eleitoral. Se a gente tiver uma mudança... Aqui eu não vou defender governo, tá, galera? Mas se a gente tiver uma mudança de governo, todo mundo sabe que a bolsa, um governo
pró-mercado, a gente sabe que essa bolsa pode chegar nos 250 mil pontos. 200 mil pontos já é quase realidade, já está 197. É 250 mil. Tem especialista que fala de 300 mil pontos. Ou seja, dá para comprar? Dá. Mas o que você precisa aprender nesse vídeo já de agora é que você sempre tem que fazer um contramovimento. Quando ninguém está olhando, é a hora que você tem que olhar. Por exemplo, tem alguém falando de dólar agora? Só fala que o dólar caiu. Vamos dar uma olhadinha como é que está o dólar? Vou colocar aqui para vocês o dólar. Deixa eu abrir aqui, fazer uma troquinha de ativo. Vamos dar uma olhadinha como é que está o dólar? Só para você ter uma noção de como que está o dólar futuro. Olha que loucura, né, gente? Olha que loucura o dólar futuro, o quanto que ele despencou. Olha que porrada que o dólar teve. Vamos colocar aqui num gráfico maior. Olha que porrada que o dólar teve de queda. E eu tenho algumas marcações também aqui no dólar. O dólar chegou a estar, ó, uma cotação extremamente alta, lá em cima. E o dólar vem caindo, vem caindo, vem caindo. E aí ele vem chegando ali em 6 e pouco, você não compra, e etc. E você não compra, você não compra, você não compra. 5,30 você não compra. E aí aquele negócio. Você vai comprar quando o dólar voltar para os patamares ali dos R$6 novamente? Eu já acho que já não é tão interessante quando ele estiver subindo novamente. O que você tem que pensar é sempre no movimento contra. Eu acredito que o dólar ele vai cair aqui na casa dos 4,79, 4,80. E aí você fala assim, Ricardo, então beleza, vou esperar chegar lá que eu vou encher o carrinho, ou até mesmo um 4,65. Eu estou usando aqui uma ferramenta gráfica que eu gosto de fazer algumas observações para fazer alguns estudos nessa questão. Eu acredito que o gráfico ele é legal assim. Imagina que você está dentro de uma floresta e você precisa encontrar saída. É muito difícil naquela mata fechada você encontrar, mas quando você sobe um drone você consegue ter um panorama de onde tem caminho. Legal? Seria isso? Então a gente vai colocar aqui, vamos imaginar que aqui o dólar é a mesma coisa pela essa visão gráfica que eu estou tendo. Onde que ele pode ir? Pela visão gráfica aqui eu tenho alguns pontos que foram fundos. Falando de maneira gráfica, né? Topo, fundo, foram fundos. Então a gente vai ter aqui uma análise, que nem eu falei, dos 4,79, 4,80, assim como ali na casa dos 4,65. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aporte. Eu não estou esperando o dólar cair lá para eu catar toda a minha reserva ou o meu dinheiro de alocação e comprar dólar. Eu vou já comprando ali de escalonado. Vou fazendo compras recorrentes. Porque o dólar, na minha visão, ele está barato nesse momento. Então, se você me pergunta, Ibovespa subiu tudo isso, vale comprar? Vale. Mas pensa de outra maneira, lembra aquele IPCA que todo mundo te indicava, que ninguém indica mais? Ele está pagando a mesma taxa. E ele não explodiu ainda, ele não, ou melhor, não fez um movimento inverso, né? As taxas não começaram a cair para você ganhar a marcação a mercado. Então ele não explodiu ainda, então você tem ainda a possibilidade de bom retorno. O dólar estava a 4, 6 reais praticamente, hoje ele está a 5. Você pode fazer uma compra de dólar e dolarizar a sua carteira. O IFIX está estacionado. Né? Temos aqui os fundos imobiliários, deixa eu dividir aqui de novo minha tela, com uma opção para você fazer compras no mercado imobiliário recebendo dividendos livres de impostos. Então o mercado está te colocando opções. Você só precisa colocar a sua visão no lugar correto. Se está todo mundo falando bolsa não para de subir, etc, etc, você vai olhar para isso, para estudar? Não é possível. Se você acompanha aqui o canal de Olho no Lucro, já era para você ter aprendido isso. Não, você vai olhar para outra coisa. E aquele rendimento do IPCA, como é que tá ainda? Tá show de bola, ainda tá pagando bem. Qual está sendo a movimentação do gringo? O gringo está comprando Bolsa Brasil, por que eu vou vender para os caras? Os caras estão enchendo o carrinho, porque eles estão acreditando e estão visualizando que ainda está barato. Concorda? O IFIX, tá barato. O dólar tá barato. Eu vou comprar dólar. Vai ter Disney sim. Dólar nesse preço dá para ir para Disney. Então o que eu tenho que fazer? Um movimento sempre contra o movimento da manada. Então assim, para a gente fechar esse vídeo, vai ter Disney com dólar abaixo de 5? Vai, porque eu acredito que ele tem espaço para cair. Acredito que o gringo ainda vai comprar mais Bolsa Brasil. E a gente vai ter muito ruído. Por exemplo, né, estava aqui acompanhando hoje as questões da guerra. Se a gente tiver aqui as últimas notícias da guerra no Irã,
já não foi tão legal, parece que não teve um acordo, né? A tensão aumentou. Então aqui, ó, as negociações entre Estados Unidos e Irã no Paquistão encerraram sem um acordo de cessar-fogo definitivo, mantendo a tensão alta com relatos de ataques contínuos e o Irã prometendo não restringir seus enriquecimentos de urânio. E aí aqui a gente tem o Donald Trump falando que agora ele vai fazer um fechamento do Estreito de Hormuz. Então a coisa vai ficar muito mais tensionada. Aí isso amanhã pode refletir no mercado de maneira oposta. A gente pode ter uma alta de dólar. O que você tem que ser inteligente é, quando você pegar esses ruídos, notícia ruim é fazer uma boa alocação de capital. Porque a notícia, depois ela se dissipa, ela se desmonta, e aí você faz um proveito desses movimentos. Você pega ruído para fazer boa alocação. Manter o investimento é justamente o que aquilo pode mudar no fundamento do seu investimento. Ou seja, o fundamento do investimento está bom. Dólar é moeda forte? Dólar é moeda forte. Investir fora do país é bom? É muito bom. É fundamento. Esses ruídos de guerra vão mudar esses fundamentos do dólar ser uma moeda agora fraca? Não. Então ter dólar em carteira é bom? É. Então eu vou comprar. Então é isso que você tem que entender ao sair desse vídeo. Ainda temos lugares para fazer boas alocações no mercado financeiro. O que a gente tem que entender é onde fazer essas boas alocações. A minha dica para você de estudo e investimento é fundo imobiliário, tesouro direto ainda, os IPCAs com boas taxas e alocação em dólar. E Ibovespa, Ricardo? Dá para colocar ali o pezinho em Ibovespa. Mas cuidado, porque ele vai chacoalhar mais. Porque se o gringo está comprando isso desde o começo do ano, o bonitão lá já está com 22%, 30%, 40%, 60%, dependendo do que ele fez de alocação. E talvez ele comece a realizar lucro. O que é realizar lucro? Ele começa a vender. Aí ele vende para você o atrasadão da festa. Sabe aquela dança das cadeiras? Você tem sempre que pensar que você não pode ser o último. O que acontece com o último na dança das cadeiras? Ele fica em pé, ele sai do jogo. Então você tem que entender sempre aonde você vai se posicionar nessa dança das cadeiras. O momento agora é dólar tá barato e FIX tá de lado e eu tenho ainda as opções em renda fixa com taxa bem alta e que podem ser bem rentáveis porque atrelada à inflação, o que vai acontecer? Inflação mais 7, inflação mais alta mais 7, rentabilidade muito maior, beleza? Pô, inflação e um ajuste e queda nessa taxa, o que faz com o meu título? A marcação a mercado. Tem aula aqui no canal falando sobre marcação a mercado. Eu vou aumentar e acelerar muito mais rápido esse meu ganho de capital e acelerar e encurtar o tempo que eu vou colocar a rentabilidade no bolso. Então, tem oportunidade na mesa. O que você tem sempre que ficar de olho é aonde o mercado está olhando. Para onde o mercado olha, você olha para o outro lado. Não faz igual. É muito simples. Espero ter te colocado aqui por dentro de tudo que está acontecendo no mercado financeiro, ter colocado na sua cabeça e feito você entender por que o dólar tem caído e por que o gringo tem comprado o nosso mercado de maneira tão forte. E sempre que você for investir, não se esqueça, fique sempre de olho no lucro.